Ele nunca me chamou de amigo nem de Dedé. Sempre foi. Você acredita isso? Que legal. Eu me lembro quando você estava... Lembra que o Emanuel dirigia? Lá Emanuel na Tupi? Rodrigues. Ah, Emanuel Rodrigues dirigia. Vocês estavam fazendo um teste para um filme, para o cinema, que era o Filho dos Trapalhões. A filha dos Trapalhões, que é a direção Direção minha. dele. É roteiro e direção E eu minha. fui chamado, eu era garotinho, fui lá para fazer o teste. Mas Fazer o filho? precisava menina. Fazer um filho? É. para de ser mentiroso. Tô falando sério, eu fui na época do Emanuel. Tanto tá se é que achando depois novinho, fiquei filho? tanto amigo. Eu era criança. Você foi Aí- criança já? E hoje a filha do Emanuel trabalha no SBT. Ah, tá trabalhando Trabalha lá. do Emanuel Rodrigues? Quem que é filha trabalha do lá. Emanuel Eu não Rodrigues? sabia que ela se não me engano, trabalhava lá. Regina, Adriana. É, eu não sabia. Ela trabalhou na nossa produção, agora não tá. Agora, Trabalha no rapaz, SBT. Caramba. o Emanuel era gênio. Ele inventou os Trapalhões. Depois passou pro Wilton Franco. Wilton Franco. E o nome, os Trapalhões, tudo foi criação do Emanuel Rodrigues. Foi da Grande Exato. diretor Wilton Franco. O Emanuel Dirigiu a Rodrigues. gente no comando. Eu fiz Pequenos Brilhantes com Agora, ele o no SBT. maior diretor do... Foi bom tocar nesse assunto, porque ninguém fala no maior diretor na televisão dos Trapalhões. O homem que empurrou os Trapalhões, na verdade. Sabe quem foi? Adriano Stuart, filho do Walter Stuart. Que o Walter Stuart foi diretor de televisão. Ele foi o primeiro circo de televisão, quem fez foi o Walter Stuart, que é quando trabalhava meu primo, o Pirulito. E o filho dele, o Adriano Stuart, que foi o grande diretor dos Trapalhões, lá na Globo. Foi Pouco ele. se fala dele. Inclusive, nesse filme dos Trapalhões, o senhor contestou isso, né? Ele Que falou do Wilton Franco e não falou do Adriano Stuart. Ninguém fala ali no filme do Mussum, que eu achei um grande erro não falar do Adriano Stuart. Ele era os Trapalhões. Esse filme do Mussum, quando foi feito, teve uma Rapaz, consulta com vocês? eu de início, eu confesso para você, eu não sei se é a idade, eu fiquei meio chato agora, né? De início eu fiquei meio chateado, porque o primeiro que foi chamado foi o Ayrton Graça, que eu achei a escolha certa. O cara é demais, o Ayrton Graça. Aliás, ele estava bem magrinho na época, porque o filme foi feito 5 anos depois da primeira chamada. Eu fiquei muito chateado, porque não me chamaram para nada. Né? Eu queria ir lá para dar... Fazer o final, maior pelo menos, amigo né? do Mussum era eu. Claro. Era amigo como eu e ele, o dia junto, o tempo todo junto. Então, eles podiam ter me perguntado algumas coisas, né? Eu tinha coisas muito bonitas que ele fez, né? Inclusive coisas que ele falava que não tem no filme, que eu sei que ele falava. E eu fiquei muito chateado. Falei, pô, não me chamaram para falar, mas como é que era o Mussum, né? Eu É não uma queria- consultoria sua, sim. teria. Você né? não deu nenhuma, eu achei Eu que você nem tinha ia, dado. nem ia cobrar, nem ia fazer nada, ia fazer isso de coração, cara. Porra. Falar do Mussum para mim era... O Mussum, ele me deu uma lição de humildade, Era um cara assim... Um dia eu cheguei na Globo, era assim, como a gente morava um do lado do outro, uma semana a gente ia com o carro dele e outra semana ia com o meu. Porque não dava, lá só dava 3 carros. Se fosse 4, um tinha que ficar de fora. Então a gente ia com um só. Porque o estacionamento dos artistas lá só dava para 4 carros, para 3 carros. Então eu ia com o Mussum, e aí um dia eu fui com ele e falei, Mussum, eu vou com o teu carro hoje. Ele falou, tá bom, vou dirigindo. Eu estava de texto, rapaz, até que, sabe aquele dia, você está de texto, e os Trapalhões eram assim, eles começavam a improvisar, e eu tinha que buscar eles, trazer eles para o texto. Então eu tinha que saber. Eu era o único que tinha que Nossa, era saber cargo mesmo. O resto era Cuidado. improviso ali. Não, tinha muito improviso. Nossa. Eu entrava no improviso com eles, mas eu tinha que trazer Pro texto, eles né? para o texto. Eram 3. Esse Eu aí, vi o do Sargento Pincel, você chamou ele de sabe foca. muito bem disso, né? Esse aí sabe. Quando você fala com... Por exemplo, se eu for fazer uma piada com ele, Deixa, tem é que um deixar. jeito de fazer. Com ele é outro jeito. A mesma piada que eu fizer com ele, se eu faço para ele de um jeito. Se eu for fazer a mesma piada com ele, tem que ser de outro jeito. Eu tenho que me adaptar ao comediante. jeito dele.
Ou às vezes é mais lento, ou às vezes é mais rápido. E agora você imagina eu fazendo isso com 3, lutando com Nossa. 3. E eu tava doido, eu vim cheio de texto, eu vim. Aí ele entrou na Globo e tal, passou no portão e eu vim assim e tal. E, pô, meu Deus, eu não tinha dormido direito, era dia de semana, né? E eu tinha feito show e eu vinha pá. Aí cheguei no camarim e ele falou: é isso mesmo, compadre? Eu falei: o que foi, moço? De compadre. É isso mesmo, compadre? Eu falei: é isso que é, moço? Ele falou: rapaz, como é que tu entra aqui? Tu não falou com ninguém, cara. Tu não cumprimentou ninguém. Eu falei: moço, eu tô doido aqui, cara, não vai voltar lá comigo agora. Se eu voltar, cumprimentar o porteiro, o outro. Falei: agora vai decorar teu negócio aí, vai. Caramba! E primeiro ele fez eu ir lá, cumprimentar todo mundo. Ele era um cara assim, rapaz. A equipe ficava de um lado, ele só ficava no meio do maquinista, contra-rega, eletricista, câmera. Ele não se misturava Mas com era- nós. Ele ficava com a Ele equipe ficava ali. sempre Não tinha quem lá. não chegasse e não Que parasse. legal. O Brasil parava, né? Na filmagem era a mesma coisa. Na filmagem era a mesma coisa. E ele gostava de tomar uma pinguinha e tal, né? Com mel, aquele negócio de fazer. Ele ficava lá no caminhão da equipe, né? E eu falava: pô, isso que tu fica aqui, eu tomo um negocinho com ele e tal, fico. E o meu sonho, dirigir cinema, e a gente tá fazendo um filme, acho que era Mina do Rei Salomão. Aí o J.B. Tanco falou, ele me chamava de Dedê. Dedê, vem cá. Eu falei: você quer dirigir mesmo? Falei: eu estudei um pouco para isso, né? Vai dirigir ação agora. Me caguei todo. eu vai dirigir lá com o Renato. Eu vai com o Renato lá e você dirige essa ação aqui. Rapaz, me deu um nervoso. Falei: meu Deus do céu. Aí fica na minha cadeira, senta na minha cadeira. Tinha cadeira J.B. Tanco, diretor. Eu estava tão nervoso e ele tomava um suco de laranja. O Tanco. Ele tinha uma garrafa de café, mas era com suco de laranja. Eu estava tão nervoso que eu falei: pô, vou tomar um pouco desse suco de laranja. Tirei. Quando eu... Era suco de laranja com vodka. Nossa. Ele não deixava ninguém beber, mas ele misturava. Falei: ele não deixa ninguém beber não aqui, mas ele tem suco Mas de tem laranja. ali. Eu lembro J.B. que Tanco. o diretor Brasil parava, né, maravilhoso. para Hein? assistir. O Brasil parava para assistir Parava. vocês. E Mas a era gente algo tem incrível. que falar do Adriano Stuart. Não, e tanto Tem- é Poxa. que eu fiz agora os Tranqueiras. A gente não é uma imitação dos Trapalhões, é uma cópia fiel. É uma cópia fiel. A gente copia Eu tudo. vi, eles fizeram tudo. um canal no YouTube, ele, o Faxinildo E o Buiú. e o Buiú. Que Eles é? estão fazendo no YouTube um canal agora, É os Tranqueiras. Mas é... Esquete, igual os Os- Tranqueiras. Os mas é a Tranqueiras. pura imitação. Tanto é que todo mundo pergunta o que é. Eu falei: é resgatando os Trapalhões. Então é uma vai ver, imitação. vai ver que os Trapalhões era bom, porque É. quando a gente imita é porque é bom. Exatamente. Mas é por imitação. O humor que fazia antes, eu quero te perguntar, que a gente assistia na televisão, se os Trapalhões fossem ao ar hoje, Tava preso, todo mundo. Você tá louco? E a gente não fazia aquilo com maldade, você que sabe disso. Você que foi verdade. um palhaço de circo. Aquilo era um humor de palhaço de circo, de brincadeira, né? tem muita piada O moço chegava pra mim e falava: naquela, tu me chama de negão. Eu, negão, ele fala: negão é teu Passat, né? muito legal. E eu vi mandaram uma cena pra mim outro dia, eu falei: pô, isso ia dar cana, cara. Eu tô num filme procurando. Zacaria, cadê o macaco? Onde tá o macaco? Onde tá o macaco? Na oficina mecânica, eu vou embaixo do carro. Do cara. Fusca, O macaco tá aí, o moço sai. Tô. Uma macaca é tua mãe. Hoje não dá, né? Tá E no ninguém filme o desrespeitava, né? É no ninguém. filme. E engraçado que o Respeitava. Mussum pedia, né? Só conta que o Mussum, ele conta que o Mussum O pedia Mussum pra pedia. fazer. Agora, eu me lembro na Globo, o Mussum falava assim pra mim: Dedé, se tu fizer o que esse cearense manda, eu vou tacar-lhe uma porrada em você. Esse cearense vai querer me sacanear nessa cena, né? Porque eu olhava pra cima e passava o Mussum atrás. E eu falava: passou o urubu, mas eu olhando pra Grande cima, pássaro. e ele passava atrás. Era feito para aquilo. Rapaz, e ele falava:
compadre, e quando eu não conseguia falar, mas eu não conseguia fazer a cena. Quando eu fazia assim, que eu vi o Mussum, eu não falava. E quando chamava Maravilhoso. o sargento Pincel, vocês tiravam um sarro danado. Pincel dele. era meu compadre, sabia? Meu Deus do céu. Padrinho É? do meu Teu filho. compadre. Pero eu sabia o caráter dele, eu sabia a pessoa. Ele era uma pessoa muito direita, muito séria, né? Então eu falei, eu quero ele para padrinho do meu filho. E ele aceitou ser Nossa. padrinho do meu filho. Ali todo mundo era alguma coisa, o único que não era merda nenhuma era eu, né? Porque ele era sargento paraquedista, tinha 800 e pouco salto, campeão Uau. não sei o que de salto de paraquedas. Ele. O Mussum, cabo telegrafista da aeronáutica. Nossa. O Didi, você sabia que ele é tenente do exército? O Didi era foi tenente, né? tenente? Tenente Eu não do sabia. exército. É do exército. Os dois merda ali era eu e Zacarias, que não era